Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós aqui concluímos a leitura do 8º capítulo do Evangelho de São João. Nós iniciamos o 8º capítulo com os chefes dos judeus que queriam apedrejar uma pecadora. E agora, no final do capítulo, eles querem apedrejar o próprio Jesus. Eis aí a miséria humana que não quer conhecer a verdade do Cristo. Vejam só, no Antigo Testamento Deus nos deu leis. E estas leis foram feitas para mudar o nosso coração, para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. No entanto, aconteceu um fenômeno, infelizmente muito comum. Os judeus, ao ouvir aquelas palavras, começaram a obedecer a palavra de Deus de forma exterior, de forma externa. E, portanto, não quiseram sofrer aquilo que é o incômodo, que é o mais doloroso, que é quando a palavra de Deus começa a mudar o nosso coração. Nós podemos ir à igreja, podemos ouvir Jesus, nos apegar a pequenas práticas exteriores, mas quando alguém pede finalmente que nós mudemos o nosso coração, aí nós estamos prontos para acusá-lo de radicalismo. Pois bem, Jesus quer que nós o acolhamos na sua verdade. Vejam, Jesus não é um profeta, Jesus não é uma pessoa que nós possamos relativizar. Tá? Você pode dizer assim, esta é a interpretação de tal pessoa genial, ou esta é a opinião de um outro sujeito lá que é um iluminado, ou quem sabe, esta é a filosofia de tal líder religioso. Mas Jesus não pode ser relativizado desta maneira, porque Ele é o próprio Filho que se fez homem. No Evangelho de hoje, Jesus diz que Ele fala daquilo que Ele viu. Ele viu o Pai. Aqui se realiza aquele versículo 18 do prólogo de São João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está voltado para a intimidade de Deus, foi Ele quem veio aqui e nos deu a conhecer este Deus. Portanto, nós estamos diante não de um homem simplesmente, mas de Deus que se fez homem. E as suas palavras não podem ser relativizadas, não podem ser agora, contextualizadas aos gostos e cores das várias modas e das várias filosofias. Não é assim. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que nos transformar e não pegar a palavra de Cristo e adaptá-la aos moldes da nossa época. É por isso que os judeus, homens aparentemente piedosos, que estavam até dispostos a crer em Jesus, como nós vimos ao longo deste capítulo, quando começam a ver que o Cristo está exigindo uma mudança radical, uma mudança interior, que eles mudem a sua mentalidade, eles pegam em pedras para apedrejar o próprio Deus que se fez homem. Sim, eles que eram réus de morte, eles que, pecadores, precisavam de conversão, eles que estão caminhando no caminho da escravidão do demônio, filhos verdadeiros de Satanás, porque não querem ouvir a verdade de Deus, eles que vivem um caminho de morte e querem matar o autor da vida. Ora, a gente enxergar isso é muito triste, a gente enxergar isto nos deixa desconcertados, mas a coisa é pior quando nós vemos que, na verdade, eles são um espelho para nós. Esses judeus, esses líderes do judaísmo estão levantando um espelho para que a gente se enxergue. Eu me enxergue, que eu estou disposto a ir à igreja, ser um menino comportadinho com observações exteriores, mas que quando o Cristo toca e exige mudança por dentro, aí eu estou disposto a apedrejar não só os mensageiros de Deus, mas quem sabe até o próprio Deus. Vamos então
aceitar a verdade do Cristo, por dolorosa que seja. É tempo de quaresma, tempo de conversão. Aproveite, peça essa graça. Não deixe passar a oportunidade. É o Cristo que bate à sua porta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.